Olá, caros. Bom, dando continuidade ao nosso tema, né, os eletrodos de aterramento para sistemas HVDC, nós vamos discutir nessa aula de hoje os impactos dos eletrodos de aterramento e também alguns critérios para a sua especificação e projeto. Então são os itens 3 e 4 da nossa aula. Depois a gente vai fazer uma breve conclusão de tudo que nós discutimos nessas duas aulas sobre eletrodos de aterramento. Então a gente vai começar com esse texto, onde ele diz o seguinte: a determinação do local para os eletrodos de aterramento não é uma questão trivial, pois variáveis locais e questões ambientais podem dificultar e ou complicar as possibilidades desta localização. Além de qualquer impacto visual óbvio, existem impactos ambientais menos evidentes causados pela operação de um eletrodo que injeta corrente contínua, corrente CC, na Terra por longos períodos. O grau de tal impacto e o tamanho da área influenciada dependem da magnitude da corrente injetada, do tempo médio de operação durante um ano, da resistividade e outras propriedades físicas do solo. E o mais importante, depende da localização do eletrodo em relação a objetos ou infraestrutura que podem ser afetados. Então, como nós já discutimos, pessoal, você tem nos eletrodos de aterramento, muitas vezes a corrente continuamente circulando através desses eletrodos. Se você está em um sistema bipolar, então você tem um bipolo, essa corrente de desbalanço entre os dois bipolos, ela atravessa esse eletrodo continuamente, ela circula através desse eletrodo continuamente. Muito embora essa corrente seja uma corrente pequena. Por quê? Porque como essa corrente é devida somente ao desbalanço entre os dois polos, a gente viu aqui no exemplo, na aula anterior, que lá para o bipolo de Xingu, você tem essa corrente aí com um valor aproximado de 40 amperes, o que representaria ali mais ou menos 1,6% da corrente nominal desse bipolo. Mas em um sistema monopolar, essa corrente ela flui continuamente através dos eletrodos de aterramento. Então você tem aí uma corrente que pode chegar a algumas unidades de quiloamperes, 2, 3, 4 quiloamperes, dependendo do nível de tensão e da potência transmitida por esse elo. Muito bem, então você tem uma estrutura que está dependendo do tipo de eletrodo, você pode ter uma estrutura mais rasa, alguns metros somente de profundidade, ou pode ter estruturas que entram mais a fundo no solo, como por exemplo os eletrodos verticais, de poço profundo, onde você pode chegar até 1 quilômetro dentro de solo adentro. Então você tem um eletrodo que está mergulhado na Terra. Por esse eletrodo você pode ter uma grande corrente circulando. Essa corrente, por si, ela vai gerar um campo magnético, e esse campo magnético vai afetar tudo que for de metal que estiver naquele solo. Então você pode ter estruturas enterradas naquele solo, você pode ter se tratando de subestações, você pode ter a malha de aterramento, você pode, falando de transformadores, a mesma coisa, você pode ter malha de aterramento, o próprio eletrodo de aterramento do transformador. Então tudo isso sendo impactado por esse campo magnético, que ele pode ser bastante intenso, dependendo do valor dessa corrente, tá certo? Então, todos esses impactos, eles têm que ser levados em consideração. Você tendo um campo magnético ali também, você corre um maior risco de ter tensões de passo e de toque em valores consideráveis. Isso aí pode levar a perigo de vidas, tanto do ser humano quanto de animais, que porventura trafeguem por ali.
tá certo? Então existem alguns impactos que devem ser considerados quando da instalação dos eletrodos de aterramento, tá? Para sistemas HVDC. Seguindo, então nós temos aqui, para correntes de eletrodo de terra HVDC, devido ao período prolongado em que a corrente pode ser injetada na terra, o que pode durar vários meses ou mais, vários problemas ambientais podem aparecer. Aí a gente vai elencar aqui alguns deles. A corrente contínua que sai de estruturas metálicas pode causar corrosão. Isso é uma preocupação específica para grandes estruturas metálicas enterradas, como tubulações desprotegidas ou grandes estruturas metálicas em contato com o solo. Linha de transmissão com fios de blindagem enterrados, pontes e outras grandes instalações como infraestrutura portuária, por exemplo. A corrente CC pode causar saturação em transformadores com nêutrons aterrados, né? Então a gente discutiu ainda pouco sobre os transformadores, né, que utiliza ali um eletrodo de aterramento, né? Então, para transformadores com nêutrons aterrados, você pode ter saturação devido a essa corrente contínua, né? Ali nas proximidades, a corrente contínua que provém do eletrodo de aterramento do sistema HVDC, ali nas proximidades de possíveis transformadores aterrados, né, com nêutron aterrado. A corrente CC pode causar transferência de potenciais em grandes estruturas metálicas devido ao aumento do potencial de terra e gradiente de potencial de superfície associado. Assim, longas cercas metálicas e sistemas de irrigação radiais podem se tornar riscos de segurança, tá certo? Então, você precisa, nesse caso aí, conter, né, limitar ou minimizar esses riscos, né, através de um bom sistema de aterramento dessas partes, né? Que normalmente você não teria que se preocupar com um aterramento de longas cercas metálicas, por exemplo, tá? Mas se ali naquela cerca, nas proximidades, você tem eletrodos ou você já vislumbra a possibilidade de eletrodos de aterramento, então essa é uma preocupação que deve surgir, tá certo? A corrente contínua pode causar reações químicas em contato com o meio condutor, água do mar ou solo úmido, que pode produzir gases e outros produtos químicos, certo? Então, é bem comum, né, aquele efeito, aquele fenômeno conhecido como pó de giz, onde você tem o depósito de substância, tá certo? No próprio eletrodo, tá? Devido a essa reação química que pode existir. A corrente contínua, por longos períodos de tempo, pode causar superaquecimento do solo próximo às partes ativas do eletrodo, podendo alterar as propriedades do meio condutor e as propriedades físicas do solo adjacente ao eletrodo. Um efeito, pessoal, bastante comum, tá certo? E igualmente indesejável é aquele efeito que a gente já comentou na aula passada da eletroosmose, tá certo? Essa eletroosmose, na verdade, é o movimento da água, né, nas proximidades ali do eletrodo, causado pela forte corrente que atravessa esse eletrodo. Então, essa corrente é letal, que a água ela vai se afastar do eletrodo, você vai ter um eletrodo ali imerso em solo que vai ter baixa umidade, vai ser pouco úmido, ele vai se tornar um solo mais seco, né? Devido ao valor da corrente, o aquecimento, né, nas proximidades daquele eletrodo, e isso pode causar até o dano do eletrodo, como a gente já comentou na aula passada. A corrente contínua, por longos períodos de tempo, pode causar aquecimento das águas subterrâneas até mesmo o ponto de ebulição, próximo às partes ativas do eletrodo, que pode alterar o ambiente circundante, né? Também vai na linha do que a gente tinha comentado ainda há pouco. Os eletrodos também podem ter um impacto ambiental positivo, indireto, fornecendo um caminho de retorno de baixa resistência.
Isso resulta em menores perdas de energia, o que significa que a energia extra necessária para fornecer essas perdas não precisa ser gerada. Da mesma forma, o tamanho e a massa das torres de linha de transmissão e, portanto, o custo podem ser reduzidos se não tiverem que ser projetados para transportar um condutor de retorno metálico. Então, a gente já está destacando aqui nesses últimos 2 pontos, né, impactos positivos da utilização dos eletrodos de aterramento em sistemas HVDC, tá certo? Bom, aqui é um quadro que eu tirei da própria brochura, né, 675, brochura técnica do SIGRE, né? Então eu vou destacar alguns pontos somente, você tem aí o quadro quase que completo, né? Vocês podem acessar esse material na brochura que você já tem acesso pelo Teams. Mas eu faço alguns comentários e a gente vai começar por esse primeiro ponto, né? A gente vai ter o ponto de análise, o impacto ambiental, a área impactada, tá certo? A variável física primária que define o impacto e o que eu posso fazer para mitigar esses impactos, tá certo? Então, o primeiro ponto, né, esse aqui é um impacto mais geral, ok? Depois a gente vou destacar para vocês impactos próprio a depender do tipo de eletrodo, tá? Aí ele diz, efeitos na infraestrutura metálica subterrânea ou aterrada, existente ou nova nas proximidades do eletrodo. Esse aqui é o ponto de análise, tá certo? Aí, mais à frente ele vai dizer, qual é o impacto ambiental? Aí ele diz, olha, os potenciais de elevação do solo podem causar distúrbios em circuitos de telecomunicações, né? Ele está falando aqui da tensão mais alta no solo, você pode ter elevação de tensão. Sistemas de telecomunicações, como sistemas de telefonia ou sistemas de sinalização ferroviária, entre outros. A área impactada, será se é uma área local ou é uma área estendida? Nesse caso aqui, estendida. Você vai muito além daquele local onde está instalado o eletrodo, tá certo? E qual é a variável física primária que define esse impacto? Aí ele diz, olha, o potencial elétrico e a magnitude da onda ou da ondulação afetando sistemas de aterramento. Né? O que eu poderia fazer para mitigar isso aí? Então, medidas de mitigação. Então, primeiro, seccionamento da linha férrea, criando lacunas de isolamento elétrico nas vias férreas. A perturbação nos circuitos de telecomunicações podem ser mitigadas substituindo os condutores metálicos e os cabos de fibra ótica blindados metalicamente por cabos de fibra ótica com blindagem plástica. A comunicação do rádio também pode ser considerada, né? Comunicação por rádio, tá? E outras soluções eletrônicas podem ser consideradas por especialistas em eletrônica. Então, a própria brochura já te dá um norte, né, do que fazer no caso desse tipo de problema. Aqui a gente vai avançar um pouquinho mais, vai para outras causas, aqueles 2 quadros mais genéricos. Aqui não, aqui você tem eletrodos terrestres, tá certo? Eletrodos terrestres e na costa, não é? Então você tem aqui, ele vai dizer qual é o ponto de análise. Então esse aqui a preocupação agora são os campos elétricos emitidos por esse eletrodo. Impacto ambiental, possível perigo para seres humanos e animais devido aos altos valores das tensões de passo de toque próximas ao local do eletrodo. Esse problema ele tem um impacto local, então a área impactada é uma área local, certo? E a variável física primária que define o impacto é a tensão elétrica ou o campo elétrico no solo, tá? Devido a essa alta corrente circulante. Medidas de mitigação, nós temos aqui o ajuste do tamanho e da profundidade de enterramento para atingir níveis aceitáveis de tensão de passo de toque.
o design para garantir baixas densidades de corrente, né, do próprio eletrodo de aterramento, e uma grande superfície do eletrodo. Tá? Por último, a gente vai destacar esse eletrodo marítimo, né, o campo magnético, a preocupação com o campo magnético. Tá? Ponto de análise, ali tá só magnéticos, mas na verdade é campos magnéticos, tá certo, pessoal? Então são os campos magnéticos que está na primeira coluna mais à esquerda. Depois, a gente vai analisar o impacto ambiental provocado por esse alto campo magnético. Então, o impacto nos peixes na vida marinha, desvio na bússola, tá certo? Então, problema ali que você pode causar para embarcações, né? Pequenas embarcações, evidentemente. Ele diz esse desvio, esse erro aí provocado em bússolas, né? Devido a campos magnéticos de um único cabo transportando uma alta corrente. Se você tivesse essa corrente distribuída em vários cabos, né, você poderia ter um campo magnético menor, mas se você utilizar somente um cabo, então você pode ter campos magnéticos bem maiores. Então você vai ver que é bastante comum quando você tem os eletrodos de aterramento, essa conexão, os cabos de alimentação, a gente viu isso no início da aula passada, os cabos de alimentação do eletrodo de aterramento, eles você faz essa alimentação em vários cabos e vários eletrodos também, justamente para você minimizar o maior possível, né? Você minimizar esse valor desse campo magnético causado pela corrente contínua que vai passar por ali. Área de impacto pode ser uma área local, pode ser uma área mais estendida, tá certo? Dado que esse eletrodo ele está no mar, então isso aí pode, dependendo do campo magnético, você pode ter uma área estendida, não é só um problema local, isso aí. Variável física primária que define o impacto é o próprio campo magnético. E medidas de mitigação, você tem ali, usando um único cabo de eletrodo não é fácil mitigar, a menos que os cabos HVDC possam ser colocados próximos uns dos outros, tá certo? Evitar rotas marítimas, um eletrodo de terra reduzirá o impacto de um único cabo no eletrodo, mas o efeito sobre a vida, né, marinha dos seres humanos deve ser considerado, uma vez que você vai ter um eletrodo em terra, tá certo? O cabo do eletrodo e os cabos HVDC com correntes opostas podem ser colocados bem próximos, né? Porque eles estando com correntes opostas, você vai ter a anulação dos campos magnéticos, né? Se essas correntes forem parecidas, ou pelo menos a minimização dos campos magnéticos. Vamos supor que essas correntes não sejam iguais, mas você vai ter a minimização porque fica um campo contra o outro, tá? Então a resultante vai te dar como resultado um campo menor. Muito bem. Campo menor, então você vai ter todos esses valores, todos esses efeitos aí minimizados, ok, pessoal? Bom, e aqui a gente vai partir agora para pontos que devem ser considerados para o projeto dos eletrodos de aterramento, né? Projeto de eletrodos. Então, dada a localização final, uma vez que você já definiu qual é a localização, né, desse eletrodo, o projeto do eletrodo pode ser iniciado em detalhe, tá certo? E aí você vai considerar se esse eletrodo vai ser um eletrodo anodo, se ele vai ser catodo ou se ele será ambos, como um sistema dipolo, né? Então, se ele está em um sistema monopolar, você vai considerar o eletrodo de uma extremidade como anodo, da outra extremidade como catodo, tá certo? Se ele está ou eles estão em instalações bipolares, então o mesmo eletrodo ele vai trabalhar ora como anodo e pode trabalhar ora como catodo, a depender dessa corrente circulante de desbalanço, se ela tem um sentido ou tem outro, tá certo? Se o desbalanço ficar a favor do bipolo positivo, ela vai ter um sentido, se ficar a favor do bipolo negativo, ela terá outro sentido, tá certo?
Bom, você tem que considerar também a corrente máxima contínua a ser que vai atravessar continuamente esse eletrodo, claro, né? Você vai projetar um eletrodo, você tem que saber a corrente que vai circular através dele. E também se essa corrente ela é uma corrente contínua, ou seja, na verdade ela vai ser uma corrente que vai circular continuamente. O que você tem que definir considerar o valor dessa corrente. Se você está no sistema monopolar, essa corrente será a corrente nominal. Se você está no sistema bipolar, essa corrente será a corrente de desbalanço. Então existe um valor, uma diferença muito grande entre esses valores. Tá? Vida útil desse eletrodo, você vai também ter que considerar, né, esse fator, se ele é um eletrodo para a Terra ou se ele é um eletrodo para a Terra, um eletrodo raso, se ele é um eletrodo para poço profundo em terra, se ele é um eletrodo para lago, se ele é um eletrodo para o mar. Então, eles terão vidas úteis distintas, né, por conta dos efeitos, principalmente efeitos corrosivos, que podem atacar diferentemente esses tipos de eletrodos, tá certo? Resistência máxima, né, porque isso vai impactar fortemente nas perdas. Aqui existe um exemplo, tá certo? Existe um exemplo aqui para os eletrodos utilizados lá no edital do Xingu, né? Xingu estreito. Então, a tensão é um bipolo mais menos 800 kV e potência ativa de transmissão 4.000 megawatts, né? Então, corrente de desbalanço 40 amperes, a gente já tinha até falado isso aqui para vocês, é mais ou menos 1,6% da corrente nominal. Corrente nominal do bipolo é monopolar, você tem ali 2.540 amperes durante 250 horas por ano, tá certo? Ele pode operar somente monopolar, tá certo? Então, vamos supor que um dos bipolos esteja em manutenção, ele vai ter uma operação monopolar. Mas a estimativa é 250 horas por ano, né? Eles estão projetados para isso. Operação monopolar com retorno pela Terra com sobrecarga. Então, uma sobrecarga de até 3.365 amperes durante 300 minutos por ano. Tá? Pouco tempo. Uma resistência máxima de 0,35 ohms, né, ou 350 miliohms aí para esse eletrodo. Okay? Considerações necessárias do local: estabilidade térmica, né, vida útil com base na corrosão dos elementos do eletrodo, densidade de corrente, né, compartilhamento atual entre os subeletrodos e interferência potencial em outras instalações próximas, tá certo, pessoal? Pessoal, isso aí tá com erro de tradução. Aí é compartilhamento de corrente entre eletrodos, tá certo? Então estou fazendo essa ressalva aqui na aula, tá? E vou atualizar o material de vocês. Isso aqui não é atual, não tem nada a ver, ok? Então, compartilhamento de corrente, né, igual entre os subeletrodos. Isso aí ajuda a minimizar o campo magnético de cada um deles, o campo magnético total, tá certo, pessoal? Então, vocês podem considerar isso aí compartilhamento de corrente. Tá? E a interferência potencial entre outras instalações próximas. Então, quanto maior a densidade de corrente, maior é o campo magnético associado. Então, você pode ter uma maior interferência, tá, na tensão, ok? Induzida em instalações próximas. Tá? Maior valor de tensão induzida nas instalações próximas. Ok? Então, isso aqui é um ponto também a se considerar. Muito bem. Mais considerações, tá? Então, eu vou considerar o eletrodo se ele é um anodo, se ele é catodo ou se ele é um eletrodo reversível, tá certo? Então, quando ele for considerado um catodo, aí ele vai dizer aqui, olha só, condutor de cobre nu,
não tem apresentado problemas de desempenho. A densidade deve ser inferior a 10 amperes por metro quadrado, a fim de minimizar a deposição do giz, né? Aquele efeito que eu falei para vocês. Uma manutenção anual é necessária para remover a camada de giz formada na superfície. Tá? Então, você aumenta a camada de giz na superfície, você diminui você eleva muito a resistência de contato. Isso aí vai impactar em maiores perdas. No anodo, por outro lado, você tem ali uma malha de titânio, né, coberta com fina camada de metais resistentes à corrosão anódica. Okay? Então, você tem características distintas se você tem um eletrodo que vai trabalhar como anodo ou um eletrodo que vai trabalhar como catodo. Uma densidade de corrente da ordem de até 6 amperes por metro quadrado, portanto menor do que num eletrodo que vai operar como catodo, ou menos, tem proporcionado um bom desempenho nas instalações existentes. Isso daqui tudo vem muito da prática, tá certo, pessoal? Dos profissionais que escreveram essa brochura técnica. E o eletrodo reversível, por sua vez, ele é feito utilizando uma liga metálica, tá certo? Grafite e liga de ferro-silício, por exemplo, tá? Eles possuem um bom desempenho. Os limites adotados variam de 5 a 8 amperes por metro quadrado da densidade de corrente, podendo-se avaliar a adoção de limites superiores. Tá? Pode ou não ter coque, que é aquele carvão mineral aquecido que eu falei para vocês, né? Passa por aquele tratamento e você tem o núcleo do eletrodo preenchido com esse coque, certo? Muito bem. E como conclusões, pessoal, a gente vai destacar alguns pontos aqui, tá certo? Os eletrodos de terra HVDC oferecem um caminho de retorno necessário, econômico e confiável para a corrente de retorno, né? Quando perto do mar, os eletrodos marinhos oferecem uma solução compacta, sem risco de eletroosmose. Aqui eu destaco alguns exemplos aqui para vocês, pessoal, só para vocês sentirem a diferença entre você ter um eletrodo marítimo, né, um eletrodo que está em contato com a água do mar e um eletrodo em terra. Né? Esses eletrodos aqui, todos eles, os 5, eles são para uma corrente de 2.500 amperes. Olha só a diferença. Né? Primeiro caso aqui você tem os eletrodos para terrestre, né? Para poço em anel, tá certo? Depois você tem um eletrodo em anel horizontal, né? Todos esses aí, esses dois primeiros, você tem um número de elementos, olha só, o primeiro caso 1.200 elementos, segundo 1.067, tá? Eles trabalham com uma resistência em torno de 350 miliohms, tá? E uma área ocupada, no primeiro caso, 0,8 km², no segundo caso, 2 km². Para os marítimos, né, eu estou colocando todos na mesma análise, né, esses três últimos, 3, 4 e 5, porque todos eles estão em contato com a água salgada. Então tem o marítimo, que é aquele dentro do mar, tem o lacustre, que é no lago, não é? No lago que recebe a água salgada, e o praiano, que também tem contato com a água salgada. Né? Ele está na areia, está na praia, mas ele tem contato com a água salgada que fica na profundidade dessa areia, tá? Fica submersa nessa areia. Então, o número de elementos cai pra caramba, né? Ele fica muito menor, né? 144 elementos, 136 elementos, né? A área muito pequena, 0,005 km², 0,015 km², nos dois últimos casos, e uma resistência também muito pequenininha, tá certo? Da ordem aí de 10, né? 10 a 40 no primeiro caso, miliohms, no segundo abaixo de 100 miliohms, tá? Então, características bem distintas, né, entre os eletrodos terrestres e os marítimos.
Mais conclusões, então ele diz, os eletrodos de terra HVDC apresentam desafios de localização no Brasil devido à natureza geológica, impactos ambientais, aquisição de terreno, tanto terrestre quanto marinho. Os eletrodos marinhos têm possivelmente um maior risco de licenciamento devido ao fato de nunca terem sido usados no Brasil, tá certo? Os eletrodos HVDC, tanto terrestre quanto marinho, devem ser incluídos nos estudos R2 e R3. Lembra que eu falei para vocês na aula passada, aqueles estudos, né, que eles são estudos anteriores, tá certo, à publicação de um edital. Então, antes da publicação de um edital de concessão de transmissão, tá certo, execução e concessão, né, da linha de transmissão, sistema de distribuição ou mesmo sistema de geração, você precisa ter vários relatórios, né, eles são intitulados do R1 ao R5, tá? E o R2 e o R3, justamente aqueles relatórios que tratam do detalhamento técnico e também da análise ambiental, socioambiental. Tá? Então, esses estudos eles precisam estar constantes nesses relatórios 2 e 3. Ok, pessoal? Bom, então era essa aula que eu tinha preparado para vocês, para a gente falar minimamente sobre os eletrodos de aterramento, esses elementos tão importantes em um sistema HVDC. Espero que vocês acompanhem direitinho e tirem o máximo de proveito possível. Até a próxima!